Como utilizar a funcionalidade de gestão de documentos e assinatura digital da Mark HR. Aqui no meu sistema, eu vou acessar a ferramenta pelo menu, escrevendo Documentos, e já caio na minha parte de documentos da plataforma. Aqui, logo de cara, eu já tenho acesso a tudo que é importante para essa ferramenta. As pastas aqui em cima e embaixo um histórico de todo o documento já carregado e tratado aqui dentro. Para que você tenha uma gestão adequada dos documentos na plataforma, eles precisam primeiro estarem organizados em pastas dentro do sistema. Isso é livre, você pode criar pastas à vontade, com o nome que quiser e a divisão que quiser. Eu preciso ter, de fato, alguma pasta então. Aqui em cima, na direita, no botão Nova Pasta, eu posso clicar e vou escolher o nome. Por exemplo, Recibos de Férias. Pronto, minha pasta já está aqui. Uma vez criadas todas as pastas que você precisa, a gente pode finalmente começar a colocar os documentos no sistema e vamos entender com detalhe como essa operação funciona e quais são as possibilidades que existem aqui. No canto superior direito existe um botão chamado Carregar Arquivos. Clicando nele, vai abrir um espaço para eu colocar o documento que eu quero dentro da plataforma. Escolhi aqui 3 documentos simples, cada um com o seu respectivo nome, e eles já foram colocados aqui para mim. Em seguida, clicando em próximo passo, eu defino a quem pertencem estes documentos. Podem pertencer todos a um colaborador, se for o caso, então eu indico o nome desse proprietário, João Neto. Escolho a pasta na qual esse documento vai estar. Se esse documento é oculto ou não, ou seja, se o colaborador vai poder acessar ele pelo aplicativo, ou se somente eu, o administrador, posso visualizar. Se precisa de uma senha de acesso, ou seja, para o colaborador ver o documento ele tem que digitar a própria senha para garantir, colocando mais uma medida de segurança. E também uma data de validade, dependendo do tipo de documento, pode ser que essa seja um dado importante. E aqui embaixo eu posso definir uma assinatura eletrônica, caso eu queira de fato que seja enviado para o meu colaborador e que ele faça a assinatura, o aceite desse documento. Esse é o caso de eu adicionar documentos para um único colaborador. Se eu quiser colocar para múltiplas pessoas, aqui em cima tem a opção de enviar em massa. Clicando aqui, já tem algumas opções que a gente consegue ver, mas primeiro vamos ver a mais simples. Essa aqui embaixo, selecionar colaboradores. Clicando nela, ele vai listar os 3 documentos que eu coloquei e manualmente eu vou indicar a quem cada documento pertence. Esse documento 27.pdf, por exemplo, posso indicar que pertence ao Bruno. O documento chamado Gustavo vai para o Gustavo. E o João Neto pertence ao João Neto. Selecionei, os 3 estão aqui, clicando em próximo passo, e aqui então eu vou configurar as mesmas definições que a gente viu antes. Se o documento está oculto ou não, se tem data de validade ou não, senha de acesso e também o envio para assinatura. Vou marcar que sim, carregar os arquivos. E depois que carrega, os documentos vão aparecer aqui. Nesses últimos arquivos, eles estão listados, os 3 documentos que a gente colocou, pertencentes a esses 3 colaboradores, e se eu acessar a pasta que eu escolhi, eles também vão aparecer aqui dentro para mim. Certo, esse é o processo mais simples e básico para colocar documento no sistema, de forma manual. Mas se você tiver muitos documentos, muitos colaboradores e possibilidades, vai ter que ter esse trabalho, é aí que a Mark te ajuda com a nossa ferramenta de inteligência artificial, a Mark AI. E aqui, a Mark AI aplicada para gestão de documentos vai te ajudar a separar documentos muito extensos e atribuir de forma automática, indicando para qual colaborador cada documento pertence. Vamos ver como funciona. Pelo mesmo caminho, em carregar arquivos, vou escolher de novo o documento que eu tenho e dessa vez vou usar um documento diferente. Aqui eu trouxe um Olerite. Tá? É um único documento, um único PDF com várias páginas, onde cada página se refere a um Olerite de um colaborador diferente. Como que a gente consegue trabalhar com esse documento? Colocando ele aqui, existe uma opção chamada de dividir PDF. Então a primeira coisa que eu quero fazer é separar em vários pequenos documentos divididos para cada colaborador. Marco essa opção e continuo. Aqui, agora, o sistema me coloca em um espaço para fazer a divisão desse documento. Na direita, ele apresenta as páginas do documento. Nesse caso, ele possui 6 páginas, uma para cada colaborador. E na esquerda, a forma como eu quero dividir.
Nesse exemplo, eu sei que cada página pertence a um colaborador, então posso usar essa primeira opção chamada de páginas. Ele vai dividir em 6 documentos diferentes. Se eu quiser, posso usar a opção selecionar página para escolher um intervalo específico. É um documento grande, mas para mim só é interessante da página 2 à página 3, por exemplo. Pronto, ele vai selecionar somente as duas. Posso clicar, se eu quiser, para marcar também as páginas que eu quero, ou eu posso personalizar o intervalo que eu quiser. Por exemplo, marcando somente a página 1, a 2, a 3 não, a 4 não, a 5 não e a 6 sim. Então são 3 páginas, as 2 primeiras e também a última. Eu posso escolher como eu quiser, páginas separadas, juntas, enfim, vai do que eu precisar. Nesse exemplo aqui, seriam 3 arquivos diferentes. Mas se eu quiser personalizar, por exemplo, se a 1 e a 2 é um documento, a 3, a 4, a 5 e a 6 é outro documento. Como que eu faço? Aí, aqui em cima, eu uso a opção de intervalo. Marcando ela, eu posso escolher quais são, de fato, esses intervalos. Por exemplo, aqui na esquerda, o intervalo 1 vai ser da página 1 até a página 2. Pronto, primeiro intervalo. E depois o intervalo 2 vai ser da página 3 até a página 6. Pronto, 2 documentos, um com 2 páginas e outro com 4. Esse é um exemplo de intervalo personalizado. Agora, se eu já souber, por exemplo, que um documento de 100 páginas, a cada 2 pertencem a um colaborador, eu posso usar o intervalo fixo. E aqui, marcando 2, ele vai separar de 2 em 2 páginas, definindo documentos diferentes a cada 2 páginas para mim. E na direita eu sempre posso ver quais são esses documentos. Nesse exemplo aqui, eu vou manter as 6 páginas, vou dividir o documento em 6 documentos diferentes e cada um vai pertencer a um único colaborador. Dividindo dessa forma, posso clicar em dividir PDF e configurar a assinatura. E aqui a gente já conhece, a gente vai definir a quem que o documento pertence, pode ser a uma única pessoa ou, de novo, pode ser em massa. E nesse momento a gente vai usar as ferramentas de inteligência artificial integradas na ferramenta para ajudar a gente nessa atribuição. Nesse exemplo aqui, eu vou usar essa opção chamada de Olerites. Clicando nela, ele vai começar a ler para mim, e o que ele faz nesse momento é identificar, ele vai ler cada um dos documentos, vai identificar o nome do colaborador constando no documento e automaticamente vai fazer essa atribuição, definindo a quem cada página pertence. Olha só, aqui ele achou. Essa página é do João, essa do Pedro, essa da Larissa, a outra da Kênia, do Bruno e por fim do Matheus. 6 páginas, 6 documentos, 6 colaboradores diferentes. Por último, no próximo passo, a gente define mais uma vez a pasta de destino, se o documento é oculto ou não, se precisa de senha de acesso ou não, se tem data de validade ou não, e se é necessária a assinatura eletrônica do documento por parte do colaborador. Vou marcar que sim e vou carregar os arquivos. Rapidamente, de forma automática, a plataforma traz para mim todos os documentos que foram aqui carregados para os meus colaboradores. Muito importante, essas 2 ferramentas da funcionalidade de gestão de documentos são movidas por inteligência artificial. O que isso significa? Tanto a ferramenta de divisão de documentos, ou seja, você pegar um único PDF e dividir em várias páginas, e a de atribuição automática, que é o sistema ler o documento e identificar a qual colaborador pertence, precisam que você tenha créditos disponíveis para utilizar. Onde que você confere isso? Na hora de carregar os arquivos, aqui em cima existe uma indicação de créditos usados e na direita de créditos disponíveis. Sempre garanta, quando for utilizar, preste atenção e identifique se você tem esses créditos para serem usados. Senão, só vai ser disponível a utilização daquele método mais básico de atribuição e de divisão de documentos. A ferramenta de assinatura digital permite que você encaminhe os espelhos de pontos gerados na plataforma para os colaboradores ou documentos geridos pela ferramenta de gestão de documentos para que os colaboradores visualizem via aplicativo e assinem cada um dos documentos. Como que isso aqui funciona? Primeiro, no menu, vou acessar a ferramenta de assinatura digital e aqui ele já traz para a gente um panorama de documentos assinados e pendentes nesse momento na plataforma. Quantos em progresso, quantos concluídos e quantos cancelados, as assinaturas do sistema. Aqui em cima, na direita, tem um botão de configuração que eu posso clicar e definir como que as assinaturas vão se comportar dentro da plataforma. É bem simples, eu vou definir somente se durante a assinatura vai precisar de uma foto do colaborador e se também durante a assinatura vai ser enviada a localização de GPS do colaborador anexado.
Uma vez configurado aqui, eu consigo encaminhar os documentos para serem assinados via aplicativo. Primeiro, os espelhos de ponto, né? Quando você estiver fazendo seu fechamento no sistema e gerar esse documento aqui, você consegue acessar eles dentro da sua seção de espelhos de ponto, visualizar, e na linha de cada um desses documentos vai ter a opção de enviar para assinatura. Os documentos que a gente faz o carregamento e encaminha para a assinatura do colaborador vão ficar com esse indicador de assinatura pendente, nessa coluna aqui. Se o documento for carregado e não enviado para assinatura, eu posso clicar nesses 3 pontinhos e fazer o envio, ou selecionar eles aqui com essas caixinhas e fazer o envio em massa também. Depois que o colaborador recebe a notificação, abre o aplicativo e faz a assinatura, aqui na plataforma vai aparecer para você como assinado, e a gente consegue visualizar como que ficou essa assinatura do colaborador. Clicando nessa setinha ao lado do documento, ele abre para a gente ver o documento e algumas informações aqui adicionais, e lá embaixo, no final, a assinatura com a foto do colaborador, o log, a localização que a gente pediu para colocar e também a data em que ele assinou. Aqui na esquerda tem alguns dados onde a gente consegue mudar o nome do documento, mudar a pasta em que ele está, alterar a permissão de senha para abrir o documento, e abaixo, mais uma vez, aparece só o foco da assinatura do colaborador, com a foto e o nome dele também.